Esse altar é pequeno. Pregar assim mesmo. Gênesis capítulo de número 26. Quem achou, diga aí, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Eu também. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, ou fica na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Diga assim: assim permaneceu Isaque em Gerar. Verso de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Grite: no mesmo ano. Diga 2023. Ainda não acabou. Eu ainda vou colher muita coisa. Porque naquele mesmo ano, sem medidas, ele colheu, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, muito poderoso. Feche os teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, fala e não te cales. Tem endereço certo para alguém que entrou aqui precisando de uma resposta. Ativa aquilo que está desativado, liga aquilo que está desligado. Faça esse irmão crer na tua palavra, e assim ele viverá abundantemente as promessas do Senhor. Tem alguém que entrou aqui, Senhor, tão desacreditado, mas o Senhor fará ele sair daqui motivado, através do poder da tua palavra. Fale com alguém que entrou aqui aflito, e faça a alma dele ou dela sossegar, porque a tua palavra é direção, a tua palavra, Senhor, é cumprimento, a tua palavra é o que nós precisamos para vencer, e a tua palavra que nos fará vencedor, no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Todos nós já lemos e já ouvimos a respeito desse texto, que é bem conhecido e pregado. O texto vai iniciar dizendo que havia uma fome na terra, igual a que foi nos dias de Abraão, seu pai. Então o que Isaque vai passar não é nada novo. O que Isaque vai passar já passou, alguém já passou antes, alguém já teve que vencer, alguém teve que sobreviver àquilo que ele vai passar. Então nunca diga que o que você está passando é novo. Não, alguém já passou na sua frente. Alguém já viveu essa história na sua frente. Alguém já tirou de letra tudo que já vivenciou. Então não é a primeira vez que vai ter fome na terra. E quando o texto fala que havia fome na terra, não estou falando de um conceito de fome, que não havia comida para comer, que o povo estava desfalecendo por falta de alimento. Não. Todas as vezes que você vai ouvir ou vai ler na Bíblia, havia fome na terra, está dizendo que a terra se recusou a produzir. Porque a terra tem dono, e a terra é de quem?
Porque lá nos Salmos vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela habita. Então, se Deus falar com a terra, não produz, a terra não produz. Se Deus falar para a terra, não faz, a terra não vai fazer. Por mais que você jogue semente, por mais que você are a terra, por mais que você lute, se Deus deu uma ordem para a terra não produzir, não há quem faça ao contrário, porque a ordem foi de Deus. Não produza, terra, recusa produzir. Ou seja, diga não aos agricultores. Diga não a eles. Por quê? Porque eu vou testar a fé de alguém que vai passar por esse período de crise. Porque a nossa fé não é testada no banquete, a nossa fé não é testada na abundância. A nossa fé é testada em momentos de crise. Isaac agora está passando por esse período em que a terra disse não. A terra disse o quê? Não. A terra disse o quê? Não. E não também é livramento para a nossa vida. Nós temos um Deus que se manifesta de 3 formas. Quantas formas? Primeira forma, Deus diz sim. Segunda forma, Deus diz não. Terceira forma, Deus diz espera. Tem gente que está vivendo o tempo do sim. Ele pede e Deus faz. Ele ora e Deus faz. Mas tem gente passando a fase do não. Está orando e não. Está orando e não. E Deus não está dizendo, não vou abrir, não vou fazer. Por quê? Porque você não está preparado para assumir responsabilidades. Deus não dá nada grande para gente irresponsável. Pegou? Por que Deus só deu para ele? Por que Deus só deu para ela? Porque Deus sabia que ao dar, ela seria mais responsável ainda do que é. Então Deus não trabalha com filhos mimados, irresponsáveis. Se Deus está dizendo não, é porque você ainda não está maduro o suficiente para adquirir as responsabilidades. Meus irmãos, toda bênção vem inclusa responsabilidade. Está junto, está no pacote. Diga para o seu irmão, está no pacote. Diga para ele, quer ser abençoado? Seja responsável com aquilo que já existe. Porque tem alguém dizendo, não Deus, é tão pouco que eu tenho e eu vou fazer de qualquer forma. Deus está dizendo, tá bom, você vai viver nesse pouco, porque eu não posso dar muito para quem é ainda irresponsável. Olha para esse irmão e diga, Deus está falando e é com você. Então a terra estava dizendo não para Isaac e para todos que estavam ali. Não foi só para Isaac, foi para todos que estavam no Egito, todos que estavam ali, estava passando por um período, estava passando por um tempo de aprendizado com Deus. Você já percebeu que quando Deus diz não, ninguém muda esse cenário? Já percebeu que quando Deus diz não, Deus fecha a porta, ninguém consegue abrir? Já percebeu que quando Deus fecha tudo, ninguém consegue te ajudar? Alguém até diz, eu queria ajudar, e Deus proíbe, não. Porque Deus quer que você saia desse processo mais responsável do que você entrou. O texto vai dizer que a fome é semelhante aos dias de Abraão. Não foi só Abraão que passou por um período de fome, quando a terra não queria produzir. Se lembra lá em Belém? Elimeleque e toda a sua família vai sair de Belém porque havia fome na terra. Por que ele ousou sair? Porque ele não queria passar pelo momento da crise, pelo momento da provação. E sair não é, irmãos, o ideal é permanecer. Porque até a terra dizendo não é para testar onde está o seu coração. Se é no Deus da promessa ou se é na promessa que Deus vai dar. Elimeleque também, se lembra lá em Samaria? Samaria estava passando por um terrível momento de crise em que a terra não estava produzindo. 3 anos e meio sem produzir, ao ponto de acontecer o canibalismo.
de uma mãe dar o seu filho para matar e cozinhar para alimentar outras pessoas. Isso está na Bíblia. Depois você vê lá, 2 Reis, capítulo de número 6 em diante, 7. Você vai ver o cerco de Samaria, a fome, a terra não produzindo. Se lembra das cidades circunvizinhas do Egito no tempo de José? Deus permitiu haver fome na terra para promover um encontro, para promover um perdão. Por quê? Porque se a terra não parasse de produzir, os irmãos de José nunca sairiam da terra para pedir ajuda. Mas Deus cerrou a terra, secou a terra para alguém descer para pedir ajuda. E para quem que eles foram pedir ajuda? Para quem eles vendeu, para quem eles mataram, para quem eles enterraram. Irmãos, Deus não vai te dar para ser soberbo, não. Deus vai te dar para você abençoar quem te humilhou. Deus vai te dar para você abençoar quem virou as costas. Por quê? Porque a vingança do Senhor é diferente da sua. A minha vingança é não dar, é não fazer, é não emprestar, é não socorrer. Mas a vingança do Senhor é: se o seu irmão pedir água, dê água de beber. Se o teu inimigo pedir pão, dê pão de comer. Porque só assim ajuntará brasas vivas sobre a tua cabeça. Diga para o seu irmão: você vai ter tanto. Até quem não acreditou em você vai viver do que Deus está te dando. Recebe isso, recebe isso. Alguns faz cara feia porque não gosta, mas a ordem de Deus é essa. Para alguém aqui. O mesmo Deus que deu escape para Abraão, Isaque e os demais, é o mesmo Deus que vai dar escape para a minha e para a tua vida. Porque hoje tem socorro de Deus sobre essa crise que você está vivendo. Lembre-se dos anos que você vem passando. Ano de 2020, quem não se lembra? Parecia uma eternidade. Parecia que a gente não ia sobreviver, mas sobrevivemos. Ano de 2021, teve que recomeçar do zero. O medo bateu, mas você venceu. Ano de 2022, Deus começou a te dar, a abençoar, a prosperar. E ano de 2023 não será diferente. O mesmo Deus que te honrou nos anos passados é o mesmo Deus que te honrará. Olha para esse irmão e diga: Deus vai fazer de novo. Você acredita? Não diga para ele: Deus vai fazer de novo. Porque Ele ama tanto você, Miqueias, que Ele vai fazer de novo. Ele ama tanto você, Neidinha, que Ele vai fazer de novo. Deus fez e pode fazer novamente, porque Ele é Deus e Ele não deve nada para ninguém. Só que Deus está dizendo com alguém, conversando com alguém aqui: não deixe que o problema do momento que você está vivendo desmotive aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Vai ter perigo, desafios, vai ter desmotivadores, mas não deixe que o problema do momento, o problema da hora desmotive a tua fé. Por quê? Porque no meio da crise Deus decide aparecer. No meio da fome, da crise, Deus vai aparecer e vai fazer uma promessa a Isaque. Olha que o texto vai dizer no verso número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, fica no lugar que eu te mandar, fica no lugar que eu te ordenar. Por quê? Porque não vai faltar provisão, não vai faltar socorro, não vai faltar porta aberta, não vai faltar nada sobre a tua vida. Por quê? Porque eu estou mandando você ficar. Enquanto muitos estão indo embora para o Egito buscar ajuda, eu quero que você fique e permaneça, porque você não é igual a eles, você não é todo mundo, você não vai pela cabeça dos outros, você vai por aquilo que Deus está falando. E Deus está conversando com alguém, está dizendo: não é para fazer o que eles estão fazendo, com você é diferente. Enquanto eles estão indo, você fica. Enquanto eles estão descendo, você permanece.
Pega na mão desse irmão e diga: a ordem de Deus é para ficar no lugar. Só passaremos por essa crise se obedecermos a ordem de Deus. E qual foi a ordem de Deus? Isaac fica, Isaac permanece, Isaac fica aí aonde eu estou te dizendo. Se Deus disse fica, deixa quem ir embora. Mas com você é diferente. Deus mandou você? Deus mandou você? Não grita isso. Deus mandou você? Ficar onde muitos desistiram. Ficar aonde não está sendo fácil. Ficar onde a terra disse não. Ficar onde ninguém quer ficar. Porque o negócio com você é diferente. Isaac fica. Depois você vai ler que Isaac falhou. Mas mesmo falhando, a promessa que está sobre ele não falha. Deus é terrível. Porque se fosse por nós, muitas coisas não eram para ter acontecido. Mas só acontece porque Deus não falha. Eu falho, mas Deus não falha. Por Isaac ter obedecido a voz de Deus, Vanessa, ele vai fazer algo incrível. Olha o verso número 2. Número 12, quer dizer. Coloca aí. Ele fica, mas ele não fica de braço cruzado. Ele fica, mas ele não fica me olhando com essa cara feia. Ele fica, mas ele não fica fiscalizando quem não veio ou quem deixou de vir. Ele fica, mas ele fica semeando. Mas a terra disse não interessa o que a terra está me dizendo. Interessa que se é para ficar, eu vou ficar semeando. E semeou Isaac naquela mesma... Na terra que alguém está dizendo: você está doido, daí não vai crescer, não vai nascer nada. Você está doido fazer o seu ponto aqui. Ninguém vai ver, ninguém vai entrar, ninguém vai comprar. Você está doido pegar, aleluia, esse cargo, ninguém quer. É difícil, não, mas ele ficou e começou a semear. Alguém está dizendo: eu fico, mas não canto mais, não adoro mais, não oro mais, não. Deus está dizendo: se é para ficar, é para semear, é para semear. Ele semeou mesmo sabendo da notícia da fome. Porque quem semeia não quer saber do que está acontecendo ao redor, irmãos. Eu não vivo por aquilo que eu escuto, eu vivo por aquilo que eu acredito. E o que me motiva não é o que estão falando, é o que Deus já falou. É isso que me motiva. Ele vai semear diante de uma notícia, mas ele está semeando, Bia, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o meu coração não muda diante das más notícias. A minha essência não muda diante das más notícias. Olha para esse irmão e diga para ele: esqueça as más notícias. E lembre-se da palavra que ele falou: se ficar, eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente, bendito será ao entrares e ao saíres, engrandecerei o teu nome, benditas serão todas as famílias em ti. Se ficar, eu libero o que é a multiplicação, a abundância, a prosperidade. Esqueça as más notícias. Agora pense comigo, Geraldo. Isaac semeando e alguém do outro lado zombando, dizendo: ele está ficando doido. A terra está em crise. O tempo não é para semear, o tempo é para buscar ajuda, se esconder. Alguém está zombando, alguém não gostou da atitude que Isaac está tomando em meio à crise. Só que a ordem de Deus para alguém é: ignore tudo, ignore a zombaria, ignore as más falácias, ignore as más notícias, ignore o que estão falando ao teu respeito e continue semeando, continue semeando. Por quê? Porque vai ter uma virada na tua vida, vai ter uma virada, diz o Senhor. Ei, levanta a mão, porque isso é profético. Ei, Deus está dizendo: continua fazendo o que ninguém quer fazer, continua semeando onde ninguém quer semear.
semear. Por quê? Porque através disso vai ter uma virada. Vai ter uma virada sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Ei, irmãos, o que Deus vai fazer vai dar notícia. O que Deus vai fazer vai deixar muita gente de boca aberta, mas é aquilo que Ele havia prometido. Diga, Ele semeou. Quando a gente semeia, a gente acha que vai demorar, porque cada semente tem o seu tempo de crescer. Só que aqui Deus está acelerando o processo. Olha para o seu irmão assim: com você, Deus vai fazer diferente. Alguém está esperando anos essa semente crescer. Só que Deus decidiu falar com a terra e acelerar os processos. Você não está entendendo? Tem aceleração de Deus para algumas pessoas aqui. No contrato diz que é daqui 6 meses, 1 ano. Mas o dono da terra está dizendo: acelera. Acelera, por quê? Porque Ele semeou e colheu naquele mesmo ano. Qual foi o ano que Isaac colheu? O ano da crise, o ano da dor, o ano da decepção, o ano de falência. Foi o ano em que Deus fez ele colher abundantemente. Grite comigo: no mesmo ano. Diga 2023. Eu estou aqui te esperando, porque no mesmo ano que Ele semeou, Ele começou a colher. Olha o que acontece quem se submete a uma ordem de Deus e quem obedece. Qual foi a ordem de Deus? Fica, não desças ao Egito, fica, permaneça, porque eu serei contigo. Ele semeou e ele colheu 100 vezes mais. Essa conta não é do homem. 100 vezes mais é para Deus, é plenitude, é o que Ele dá. O homem dá 30%, 60%, 50%, mas Deus está dizendo, é 100, totalidade. Porque quem obedece recebe bênção diferenciada. Você não está entendendo? Você está dizendo, mas por que ele está recebendo? Porque ele obedeceu. Mas por que é diferente? Porque ele se submeteu a obedecer. Grite comigo: quem obedece recebe bênção diferenciada. Verso número 13. E engrandeceu o homem, ficou rico. E além de ficar rico, ficou muito poderoso. Quem passava em Gerar dizia assim: rapaz, no ano em que todo mundo fugiu, no ano em que a bolsa de valores caiu, no ano em que os comércios se fecharam, no ano que todo mundo desceu para o Egito, tu não acredita, foi o ano que Deus mais abençoou a Isaac. Porque agora o camarada está rico. E a riqueza dele é tão grande que ele se tornou poderoso. Aonde? Aonde Deus mandou ele ficar. Mas ele não foi para o Egito? Não, ele permaneceu. Mas ele não pediu ajuda? Não, ele confiou. Mas ele não pediu socorro? Não, ele acreditou. Por quê? Porque Deus falou. E se Deus falou, está falado. Ninguém anula. Porque a bênção de Deus é irrevogável. A bênção de Deus é irrevogável. Deus está dizendo: quem obedece prospera, é engrandecido. Só que o texto vai dizer que ele se tornou tão poderoso que vai acontecer uma problemática aqui. E Deus está conversando com alguém. Está preparado para crescer? Diga para o seu irmão: está preparado para ficar rico? Diga para ele: está preparado para crescer? Diga para ele: então se prepare para as invejas. Porque o invejoso não quer ver você crescendo. Está na Bíblia, irmãos, não estou inventando história. Olha o verso número 14. Ele tinha possessões de ovelhas,
possessões de vacas e muita gente de serviço. Ele tinha funcionário. Irmãos, quem prestava serviço agora está mandando. Quem assinava carteira, quem tinha uma carteira de trabalho, agora está assinando carteira para alguém trabalhar. Você está entendendo o que Deus faz? Mas tem uma problemática, de maneira que os filisteus, sempre os filisteus, raça ruim é filisteu. Porque não trabalha, mas está de olho no teu trabalho. Não ora, mas está de olho no seu crescimento. Não faz por onde, mas quando Deus te honra, virou metida. Não chora mais, não é mais sensível. Ai, Deus, deixa para lá. Falar isso não. Com o filisteu não se briga. Com o filisteu o silêncio maltrata os filisteus. Porque o filisteu quer que você perca a sua graça, a sua unção. Deixa eles ter razão. O importante é que você está sendo abençoado. E quanto mais fala de mim, mais abençoado eu sou. Quanto mais falo de você, mais abençoado você está sendo. Então diga ao seu irmão, deixa falar. Quem tem boca fala o que quer. Mas quem obedece a Deus vive o sobrenatural. Está preparado para os invejosos? Porque crente mimimi, crente sensível, não dá para lutar contra os invejosos, ele morre. Então, se você quer ser próspero, se prepare para ser invejado, irmãos. Eles conheciam a história de Isaac, sim ou não? Sabia que Isaac tinha uma história, ele era filho de Abraão. Só que quando Deus te abençoa, eles esquecem da história. E só vão ver o seu momento. Mas antes de chegar o momento da exaltação, teve uma história, teve um processo, teve um caminho. E esse caminho ninguém vê. Esse caminho parece que as pessoas sofrem de demência. Ninguém viu os momentos de choro, as crises, os apertos. Mas quando Deus decide te abençoar, todo diz, ei, mas Ele tem uma história. E todo aquele que Deus decide se tornar próspero, prosperar alguém, tem que estar preparado para receber pancada. Diga para o seu irmão, está preparado para receber pancada? Diga para ele, então se prepara, porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Há uma prosperidade de Deus sendo liberada sobre nós. Nós vamos viver o melhor, o sobrenatural. Isso aqui não é motivar você não, isso aqui não é para mexer no seu psicológico não. Isso daqui é que Deus está mandando falar. Haverá prosperidade em todas as áreas, em todos os níveis da nossa vida. Uma prosperidade. A inveja deles foi tanta, Isa, que eles decidiram mexer na herança de Isaac. Eles foram lá e começaram a entulhar os poços que Abraão cavou e deixou para Isaac. Começou a entulhar, dizendo, aqui não vai ter água, aqui não vai ter bênção, aqui não vai ter milagre, porque nós vamos entulhar. Olha o verso número 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eles não suportaram o que Deus estava fazendo na vida de Isaac e quiseram provocar uma crise, jogando terra, entulhando, colocando entulho dentro dos poços que Abraão deixou. Não foi Isaac quem abriu, já estava aberto. Mas por estar aberto, o inimigo quer fechar, o inimigo quer isolar. Mas ninguém vai fechar, ninguém vai isolar, ninguém vai impedir o que Deus já declarou sobre a tua vida. Se vai ter água nesse poço, vai. Não adianta filisteu querer entulhar, querer parar, tentar paralisar, porque a ordem de Deus é: a bênção será para todos os níveis da sua vida. Os filisteus estão olhando Isaac e estão perguntando, por que ele? Alguém olha para mim, para você e diz, por que ela? Olha para o seu irmão, dá a resposta, diz assim, porque Deus escolheu. Ponto final. Porque os poços que alguém está entulhando não vai deixar de cessar a bênção que Deus liberou.
Alguém está dizendo, eu entulho os poços. Aí Deus está dizendo, mas eu não deixo de mandar a bênção. Não tem poços abertos, mas tem a bênção sendo derramada. Porque os poços entulhados não vai anular a bênção que Deus já liberou sobre a tua vida. Fala mal de você, mas não altera a bênção de Deus. Zombam de você, mas não altera a bênção de Deus. Criticam a sua postura, mas isso não anula a bênção de Deus. Diga comigo, nada vai alterar o que Deus decidiu fazer sobre a minha vida. Eu posso ficar sem água, mas não fico sem a presença. Porque não é o poço, é a presença. Entulharam todos os poços. Aí eles viram que entulhando não deu jeito. Sabe o que eles vão fazer com Isaac? Eles vão expulsar Isaac da terra. Saia daqui, porque não queremos você por perto. Olha o verso número 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, vai embora. Por quê? Porque você está ficando muito poderoso. Quanto mais a gente entulha poços, mais você cresce. Quanto mais a gente fala, mais você prospera. Quanto mais a gente tenta impedir, parece que a nossa oração é invertida. É invertida, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Está abençoado, irmão, fica tranquilo. Não tem macumba, feitiçaria, mãe de santo, pai de santo. Não tem cara feia que anula o que Deus já falou sobre a tua vida. Vai ficar tudo bem. Por quê? Porque Deus decidiu te abençoar. A bênção de Deus sobre a vida de Isaac chegou num nível que ele vai ser convidado a se retirar dali. Você acredita que o que Deus vai fazer na tua vida vai incomodar tanto pessoas que vai dizer para você sair? Sai daqui. Por quê? Porque o que você carrega, o que você transporta, o que você recebe desse Deus me incomoda. Alguns ambientes vão te convidar a se retirar e você vai entender. É porque a bênção de Deus está crescendo. Sabe aquela coisa que você tem e nem você sabe que tem e as pessoas invejam? Você diz assim: Senhor, eu estou lascado, endividado, e tem alguém ainda que inveja o que eu tenho. As dívidas ninguém inveja. Os processos ninguém inveja. Inveja o carro que você anda, a roupa que você veste, a casa que você mora. Aí você diz: Senhor, nem minha é, Senhor, é alugada. É porque está com você. E o que incomoda não é o que você tem, é o que Deus está te dando que incomoda alguém. Mas a ordem de Deus é para ficar. E Deus honra quem fica. Deus não honra quem vira as costas. Deus não honra, aleluia, aqueles que não ouvem Ele. Deus só honra quem obedece. A melhor fase de Deus te prosperar é a fase quando você não sabe o que você tem e nem imagina a força que você carrega. Sabia disso? É quando você se sente uma formiga, mas diante do inimigo você é um gigante. É quando você não se acha ninguém, que Deus está dizendo: é a minha força se aperfeiçoa quando ele se sente fraco. É a minha força se habilita quando ele se sente pequeno. O dono da terra está dizendo para Isaac: sai. Mas o dono do céu está dizendo: fica. O dono da terra está dizendo: vai embora. Mas o dono do céu está dizendo: é para permanecer. Você não vive pela palavra do homem, você vive pela palavra de Deus. E se Deus mandou eu ficar, eu vou ficar. Isaac vai sair do centro, do lugar onde todo mundo está vendo, e o texto vai dizer que ele vai para onde? Para onde eu e você não quer ir. Ele está próspero, abençoado, está no centro de Gerar, está no melhor lugar de Gerar, só que estão pedindo para ele sair. Ele vai sair. Ele vai sair do ambiente, mas não vai sair da terra, porque Deus diz para ele ficar. Eu saio de alguns ambientes, mas não saio do lugar que Deus mandou eu
ficar. Olha o verso número 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Para onde que ele foi? Vale. Ele troca os holofortes pelo vale. Ele troca a fama pelo vale. E às vezes é necessário a gente ir para o vale, para que a gente não se perca no sucesso em que Deus está nos levando. Ainda que você tenha um vale para ir, não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Verso número 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Você está entendendo que quando a gente obedece, a gente não precisa trabalhar muito, já está feito, é só desentulhar, é só cavar, porque Isaque não precisou cavar, já existia. Sabe o que Deus está dizendo? Você está preocupado com uma bênção que já existe, você está preocupado com uma provisão que já existe. Deus está dizendo: ei, descansa, bebe água de coco e balança nessa rede. Por quê? Porque essa bênção já existe, só está esperando um momento para ser liberada. Diga para o seu irmão: fica tranquilo, a bênção que você quer já existe. Alguém já passou lá antes e preparou o cenário para você chegar. Alguém já foi lá antes, cavou e disse: vem um atrás de mim que vai se apossar dessa bênção. Ele cavou os poços, porque Isaque disse: mesmo no vale, eu não vou deixar de fazer, de semear, de colocar a mão na massa. Eu vou trabalhar, mesmo que estejam meus poços entulhados, não vou parar de adorar, não vou parar de cantar, não vou parar de pregar. Isaque nunca se preocupou com o poço, porque já estava feito. Mas agora ele vai ter que desentulhar e cavar os poços que estavam ali. Por que Deus te leva para o vale? Para você usar a ferramenta que durante o sucesso você guardou. Porque tem gente que no sucesso guarda as ferramentas, aí Deus decide levar para o vale para você usar as ferramentas, porque ferramenta parada enferruja, ferramenta parada não corta, ferramenta parada não faz trabalho. Então Deus está dizendo: estou devolvendo as suas ferramentas dentro desse vale para você voltar a fazer o que você havia parado. Satanás quer te paralisar, Satanás quer te frustrar, quer entulhar os teus poços, mas Deus está dizendo: toda área que o inimigo tentar parar, eu te darei voos maiores. Toda área que o inimigo tentar impedir, eu te darei voos maiores. Alguém está dizendo: eu vou parar com tudo, eu vou deixar de lado. Deus está dizendo: não é para parar, pega impulso. Por quê? Porque você dará voos maiores do que você imagina. Cavou o primeiro poço e colocou o nome do primeiro poço de Ezeque. Só que ali os pastores começaram a contender. Ele mudou de novo, cavou o segundo poço, colocou o nome do poço de Sitna. Só que o texto vai dizer que contenderam com ele por causa desse poço, mas ele não deixou de cavar. Sabe o que Deus está dizendo? Independente do que estão falando, do que estão fazendo para você parar, a ordem é não parar. Primeira vez falaram, segunda vez falaram, mas na terceira vez que Isaque cavou, ele não colocou o nome de Ezeque, ele não colocou o nome de Sitna, porque Ezeque significa contenda e Sitna significa inimizade. No primeiro contenda, no segundo inimizade, mas no terceiro ele disse: Reobote, chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou o meu momento, chegou, aleluia, o tempo. É isso que Deus está motivando alguém. De primeira, alguém vai tentar te parar, não para, cava a segunda, na terceira vai dar certo, porque ninguém vai impedir o que Deus já falou. Quando ele cava o poço, Ana, pela terceira vez, e põe o nome de Reobote, chegou a minha vez, ele disse: fiz o que devia ser feito. Ele se levanta dali
e se retira, para provar para o inimigo que o interesse dele não é ficar rico, mas não é deixar de fazer aquilo que Deus lhe pediu. Ele está dizendo: quanto mais eu tenho, mais eu faço. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu tenho, mais eu abençoo. Ei, você está entendendo? Alguém está fazendo pouco caso do que trabalhou para ter. Deus está dizendo: abre mão disso aí, deixa outro ser abençoado, porque o que eu tenho com você é bem maior, é bem melhor. Você está fazendo um pouco caso de 2 cômodos, e Deus está dizendo: eu tenho uma casa de 10 cômodos. Desapega das coisas pequenas, deixa outro ser abençoado, porque o que Deus tem preparado para você é grande. Verso número 23, ele levanta e vai até Berseba. Você vai notar que no período do vale, no período da hostilidade, no período em que Isaac está sendo maltratado, Ana, Deus não fala com ele. Porque você tem que aprender a se defender. Nem tudo você tem que chamar Deus para as suas briguinhas emocionais, para os seus desequilíbrios emocionais. Deus vem aqui, Deus está dizendo: não, se defenda você, porque tem guerras que eu não mandei você entrar e você entrou. Tem formigueiro que eu não mandei você mexer e você foi mexer. Você já fez isso? Eu vou dar um chute nesse formigueiro e sair correndo. Quando você pensa em dar o chute, elas já vêm te dar o bote. Aí Deus está dizendo: não quis chutar, não quis mexer, agora se vira com as consequências. Ele vai para Berseba. E quando ele vai para Berseba, ele vai levantar um altar. Porque não adianta ser abençoado, ter a bênção de Deus e não levantar um altar. Você sabia disso? Tudo que Deus faz na tua vida precisa ser selado com uma oferta. Você sabia disso? Quando você apresenta uma criança a um destino profético, o destino profético só é ativado no mundo espiritual quando você dá a oferta, quando você semeia na terra. Quando você vier dar um testemunho, você precisa selar esse testemunho com uma oferta, porque você está ativando a terra que liberou para você a colheita. Tudo no mundo espiritual é movido a semente, irmãos. Quem não carrega semente nunca vai provar do que Deus tem para ele. Porque quem não carrega semente é quem não gosta de semear. Deus está falando com alguém aqui. E o altar, ele vai edificar o altar. Deus não foi surpreendido por nada que aconteceu na vida de Isaac. Deus não é surpreendido por nada que acontece na tua vida, porque tudo que acontece, Ele já sabia o que ia acontecer. Mas a palavra dele não muda, a palavra dele ainda está de pé. Olha para o seu irmão, diga: tudo que Deus prometeu está de pé sobre a tua vida. Verso número 24, Deus decide aparecer, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Algumas bênçãos nós estamos colhendo, porque alguém lá atrás plantou para nós, os nossos pais, os nossos familiares, e tudo que vocês estão fazendo aqui, as vossas descendências também provarão, porque vocês estão ativando a terra para a próxima geração colher. A próxima geração colherá a semente que você semeou. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos viverão daquilo que o Senhor falou sobre a tua vida. Agora Isaac tem altar, tem tenda e também tem poço. Diga comigo: ele está feliz e abençoado. Não, diga mais forte: ele está feliz e abençoado. Agora ele está vivendo o intervalo da guerra. Você já viveu o intervalo da guerra? Porque toda guerra que termina tem um intervalo. É pequeno, mas é um intervalo. Às vezes 30 minutos, um dia, um mês, aí vem outra guerra.
Sabe, quando você está na escola, você prepara na sua mente o que você vai fazer durante o intervalo, e tudo que você prepara, você não consegue fazer por causa do tempo do intervalo que é curto? Diga para o seu irmão, eu sei que o intervalo é curto, mas nesse intervalo, você conseguirá descansar um pouco. Isaac está feliz, está abençoado, Danilo. O texto não fala, mas eu vou conjecturar. Eu imagino Isaac deitado numa rede, tomando água de coco e dizendo, tentaram me parar, tentaram entulhar meus poços, tentaram paralisar o que Deus falou, mas estou aqui desfrutando do que Deus falou. Estou aqui vivendo do que Deus falou. Quando Isaac foi humilhado, todo mundo viu. Quando Isaac foi expulso da terra, todo mundo viu. E toda a vergonha que foi publicada em público, feita em pública, Deus tem também uma honra em público. Porque Deus não faz nada escondido. Isaac está lá, Bió, tomando água de coco, balançando na rede. Quando ele olha para o monte, quem está vindo lá? Pergunta para o seu irmão, quem está vindo? Quem não acreditou, quem te humilhou, quem zombou, quem tentou impedir. Olha o verso número 26, que vai dizer: e Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol. Agora tem Abimeleque, Auzate e Ficol, estão vindo até Isaac. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, vão ficar sabendo, não vai ser escondido, porque Deus não esconde nada do que faz. E alguém vai fazer uma visita para ver de perto o que Deus está fazendo. Porque pelas redes sociais não dá para acreditar, tem que ver. Tem gente, irmãos, que é tão curiosa no que Deus está fazendo, que as redes sociais não é suficiente. Ela está dizendo, eu tenho que estar lá na reinauguração, eu tenho que pisar naquela terra, eu tenho que ver se é verdade tudo que eles... Você está entendendo? Tem gente que de ouvir não se conforma, tem que ver para se conformar, mas tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu gosto do versículo número 27, parece muito comigo. Que quando esses três elementos chegam, eu imagino Isaac dando um pulo da rede e dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? Não convidei. Parece muito comigo. O que fazes aqui? Está na Bíblia. E disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Vocês não me odiavam? Vocês não me detestavam? Não me queriam por perto, agora vieram. Você está entendendo o processo de Deus? O que Deus vai te dar é para aproximar e não afastar. O que Deus vai fazer na tua vida não é para promover discórdia, mas para promover paz. Está entendendo? O que Deus vai fazer na tua vida não é para promover inveja, mas é para fazer com que o nome dele seja mais uma vez glorificado. Que eles vão chegar com a cara de pau, porque esses aí têm cara de pau, irmãos. Eles dizem assim, ei, Isaac, eu sabia que você ia chegar, cara. Acreditava em você. Meu, eu sabia que aqueles poços não iam te parar. Tinha certeza. Tinha certeza dos seus sonhos. Tinha certeza que você ia conseguir. Aí Isaac vai olhar e vai dizer, não minta não, descarado. Porque eu te conheço de verões passados. Você não existe na minha vida agora. Você existe desde lá de trás. E eu dou glória a Deus por você existir. Pergunta por quê? Porque esses infelizes nos motivam a continuar. Você nem queria. Mas esses infelizes dizem, vai. Mostra que você tem um Deus. Mostra que você tem uma promessa. Mostra que Deus é contigo. Às vezes dá vontade de parar, você não para por causa da multidão que vai zombar de você. Ah, fala que é só eu assim. Não, Deus está falando com alguém aqui e eu sei disso. E eles vêm, viemos fazer uma aliança com você. Essa parte é muito linda e é isso que Deus vai promover quando te abençoar. Deus não quer só te enriquecer, Deus quer promover em você aquilo que eles não conseguiram enxergar, mas com aquilo que Deus está fazendo, eles vão começar a enxergar. Olha o verso número 29.
Olha o que eles vão dizer. Que não nos faça mal como nós não temos tocado. Olha que mentira. Ô Isaac, viemos em missão de paz. Não nos faça mal porque a gente também não fez mal a você. Não fez, olha. Tá de brincadeira com a minha cara. Mas vamos lá ao assunto. E como te fizemos somente bem, aí você tem que fingir demência. E te deixamos ir em paz. Expulsou e deixou em paz. Isso, você está entendendo? Agora tu és. Era tudo que os céus queriam promover na vida de Isaac. Pergunta o quê? O reconhecimento, porque o reconhecimento vale mais do que as riquezas que Deus vai te dar. Alguém vai ter que olhar e vai dizer: tu és bendito do Senhor, tu és bendita do Senhor, tu és mulher e homem de Deus, você tem Deus, você carrega Deus. Deus está dizendo: o que eu vou fazer não importa mais do que o reconhecimento. Alguém vai ter que reconhecer que Deus é contigo, que Deus é com você, que Deus Isaac está olhando, está dizendo: é tudo isso que eu queria. Eu não queria que ele se maravilhasse com as minhas riquezas, eu não queria que ele se maravilhasse com o templo. Eu só quero que eles reconheçam que Deus é comigo. Porque alguém te reconhece por aquilo que você tem, mas Deus está dizendo é para reconhecer por aquilo que Ele carrega. E o que Ele e ela carrega? A minha presença. É tão bom quando alguém que nos desprezou, que nos humilhou, olha para nós e diz: verdadeiramente Deus é com você. Você vai ouvir muito isso durante esse ano. Escute isso. Ainda este ano, pessoas que viraram as costas, desacreditaram do que Deus ia fazer, vão ter que voltar. E sabe qual vai ser o relatório? Eu sabia que Deus era contigo. Eu tinha certeza que Deus ia fazer. Eu te reconheço como bendito do Senhor. Isaac é crente, sabe por quê? Porque depois de ter vivido tudo isso com os filisteus, ele vai fazer um banquete para eles comerem. Deus vai trazer para perto pessoas que não acreditaram em você. O texto vai dizer, no verso número 30, e eu encerro aqui: então lhe fez um banquete, e comeram e... Se você que ama a Bíblia, se você lê os textos de banquete, quando fala assim, eles comeram, já envolveu a comida e também a bebida. Mas nesse texto Deus fez questão. E tem coisas que Deus faz questão. É para colocar que eles comeram e beberam. Beberam do quê? Da água que eles queriam entulhar. Da água que eles queriam parar. Da água que eles queriam que você não tivesse. Vão ter que comer e beber, vão ter que provar das maravilhas que Deus está fazendo. Levante a mão, porque Deus vai te usar para abençoar. Deus vai te usar para abençoar. Se prepara, porque pessoas que não queriam você por perto vão pedir conselhos. Pessoas que não acreditavam. Por quê? Porque Deus vai te dar condições para você e para a tua família. Se prepara, porque você vai ter para você e para abençoar a sua família. E eles terão que dizer: eu reconheço que você é bendito do Senhor. Eu reconheço que você é bendita do Senhor. Se prepara, porque tem reconhecimento de Deus para alguém aqui. Deus fará com que eles venham reconhecer que é Deus quem fez, que é Deus quem abriu, que é Deus quem promoveu, que é Deus quem deu. Eles vão ter que dizer. Diga para o seu irmão: se prepare, porque tem reconhecimento de Deus vindo aí.
Não, diga mais forte para ele, se prepare. Tem um reconhecimento de Deus vindo aí. Tem. Eu recebi uma palavra profética no meu aniversário que ela arde no meu coração até hoje. Uma pastora subiu nesse altar e disse assim: esse ano é ano de valorização ministerial. As pessoas vão valorizar o que você carrega. As pessoas vão valorizar os dons em que Deus te usa. Ou seja, reconhecimento. As pessoas vão querer por perto. Pergunta por quê? Porque você é reconhecido no céu e também será reconhecido na terra. Pega na mão desse irmão e diga: levanta, bendito do Senhor. Põe ele de pé, diga: se levanta, bendito do Senhor, porque tem reconhecimento de Deus para quem ficou e obedeceu a sua voz. Pai, a tua palavra foi pregada e eu sei que existe muitos Isaques aqui.